queria fazer aqui umas ponderações, principalmente em relação a essa associação política. Eu sou um pouco contrário a ela, porque eu entendo que a questão do desmatamento ela vai um pouco além de quem está no poder. É uma questão de cultura, tem uma questão, uma discussão às vezes muito mais do ponto de vista econômico, enfim. Existe um outro lado no meu entendimento, mas o que eu queria me debruçar aqui é esse entendimento, né, de que o governo Bolsonaro foi o pior no desmatamento. E a verdade não é essa, né? Assim, os números mostram que o governo Bolsonaro já acabou, portanto ele não tem como desmatar mais, e ele não conseguiu atingir nem metade daquilo que foi desmatado, por exemplo, no governo Lula, em 2003 e 2004, por exemplo, que foram os recordes, né, históricos. Não se tem registro de maior desmatamento no Brasil, na Amazônia, que não seja nesses dois anos, somados aí a um ano de 1995, salvo engano, que foi um pouquinho maior que o de 2004, que foi o pior até, digamos assim, do mais recente, do período mais recente. Isso dados aqui do PRODES, né? Eu estou olhando aqui no site do INPE. Então, se há uma relação política, a gente pode dizer, então, que no primeiro governo Lula a ação também foi nesse sentido, de estimular o desmatamento? Essa é a primeira pergunta, né? Eu acredito que não, tá? Eu só estou fazendo esse paralelo porque eu vejo muita discussão em torno do resultado do desmatamento, relacionar isso ao Bolsonaro. E o segundo ponto é o que o senhor falou na sua colocação, dizendo que o governo estimulou o desmatamento. Queria que o senhor apontasse em que momento o governo federal estimulou que houvesse desmatamento na Amazônia de forma bem objetiva. Os anos do Fernando Henrique, em que foi lançado o programa Avança Brasil, né? E há muitos estudos mostrando que esse aumento do desmatamento nesse período, que vinha já dos anos 90, 97, 98, não sei se você se lembra, nós tivemos um período, eu pelo menos nunca tinha presenciado antes daquele ano, o que aconteceu aqui na região em termos de volume de queimadas. Nós tivemos um período de El Niño muito forte, e que nós tivemos Manaus sob uma cortina de fumaça, e também tivemos momentos de apagões de energia na época, justamente com uma série de problemas estruturais, né, e relacionados às atividades que geravam na época. Houve um esforço muito grande de querer atribuir aos últimos 3 anos o pior resultado do desmatamento na Amazônia. E não foi. Cresceu, fato, né? Ninguém está dizendo, eu disse isso no bloco anterior e estou repetindo. Houve um crescimento que vem se demonstrando a partir de 2012. Portanto, não cresceu só no governo Bolsonaro. Ele vinha crescendo desde o governo, do final do governo Dilma e início do governo Temer, né? Então, assim, a gente tem que colocar as coisas como elas de fato são. Existe um problema estrutural, não tenha dúvida disso, e como eu disse, acredito, inclusive, que isso não seja um problema de governos apenas. Eu acho que a gente tem uma questão um pouco mais ampla aí em relação a isso, até porque o IBAMA não deixou de existir, o ICMBio não deixou de existir, né? Há uma discussão em torno de aparelhamento, desaparelhamento, ok, mas tem 200 milhões de órgãos aí, assim, falando de uma forma abstrata, que sofrem até hoje problemas de estruturação. Então a gente tem que compreender também que a gente não pode atribuir a um recorte do tempo, né? A questão do desmatamento ela já vem de muito tempo. E deixar muito claro, o pior desmatamento da Amazônia não foi registrado no governo Bolsonaro, que já acabou. O pior desmatamento da Amazônia foi registrado nos anos de 2003 e 2004, que era o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ponto. Nos 2 primeiros anos do primeiro... Não importa, era o governo dele, né? Então, o fato é que era o governo Lula, não era o governo Bolsonaro, sequer tinha relação com o que acontecia ali em 2003, 2004. Então, a gente não pode fazer recortes de uma realidade que já está posta na história. Eu gostaria só de fazer um contraponto ao meu colega, que ninguém aqui está duvidando desses números que estão aí apresentados, mas o que houve foi uma reversão. Os números dados foram
revertidos. Tá, o então que deixa estava eu- em tendência de queda voltou a subir. Então deixa eu lhe As perguntar, qual políticas foi o pior, públicas foram quem que registrou o pior desmatamento na Amazônia? Qual governo? nos primeiros anos, 2003 e 2004. De quem? Esses dados De estão quem? aí, do governo Lula. Ah, pronto. Mas a partir de 2005 Então vamos houve dizer políticas isso. públicas, houve políticas públicas voltadas para reduzir esse desmatamento. Vamos dizer isso.